Certamente você conhece as famosas histórias do livro do Apocalipse, que é o último encontrado na Bíblia. Por mais que nunca tenha de fato lido, é bem provável que já tenha escutado falar do juízo final e de toda a destruição a que poderemos ser expostos. Muitos acreditam que estamos muito próximos do fim, mas por outro lado existem também aqueles que enxergam o Apocalipse não como o fim da humanidade, mas sim como uma nova oportunidade para continuarmos vivendo regidos pela paz. Bom, existem ao redor do mundo uma infinidade de religiões e grande parte delas também possui doutrinas que estabelecem como será o fim de nossos dias sobre a Terra, sendo que a maioria se concentra na agonia, sofrimento e morte. Assim como há várias religiões, há também várias interpretações sobre o mesmo assunto. E já adiantamos para você que estamos apresentando uma das várias interpretações que temos sobre o assunto, que é baseado no livro do Apocalipse. Então veja agora. Porque isso é o que falta para o fim do mundo segundo a Bíblia. O começo de tudo. No início da era cristã, por volta dos anos 90, uma onda de opressão e violência patrocinada pelo Império Romano alvejava a comunidade judaico-cristã do Mediterrâneo. O clima hostil serviu de inspiração para um dos perseguidos, João de Patmos. João redigiu um conjunto de textos sobre a história que se passava à sua frente. A obra, intitulada Apocalipse, compõe o último livro da Bíblia. Nela, João faz uma leitura econômica, política e social de um momento de conflito e explica todas as causas do transtorno, e também anuncia como será o fim daqueles dias. A cada capítulo, o autor procurava passar uma mensagem de conforto que, longe de produzir conformismo, pretendia ajudar o povo a entender aquela situação, resistir e enfrentá-la. Algo como: continue na luta que você vencerá. Mais do que o fim do mundo, o Apocalipse de João anunciava, portanto, o fim dos que mandavam no mundo. Acontece que o Apocalipse, que em grego significa revelação, e outros textos do gênero que começaram a surgir pelo menos 200 anos antes do de João, são férteis em metáforas e passagens fantásticas. E é esse o traço que dá margem a interpretações acerca do fim dos tempos, por parte de diferentes correntes religiosas. Personagens e passagens como a besta, que seria muito provável o Império Papal e os Estados Unidos, segundo o Apocalipse de João, o dragão, que é o diabo, que persegue os descendentes de uma mulher, o cordeiro, que é Jesus Cristo, enviado dos céus para julgar os homens e os 1000 anos de paz na terra, vão sendo relidos ao mesmo tempo que fatos históricos, como a ascensão de Hitler, o comunismo, a Guerra Fria e o 11 de setembro. Ganham contorno de sinais do final de tudo. O evento conhecido como fim do mundo é o primeiro relatado em 2 Pedro 3,10. O trecho relata: virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E aí, sentiu o clima? Pois é, esse seria o ponto de partida para uma série de eventos que culminaria no Dia do Senhor. Neste momento, Deus vai intervir na história humana com a intenção de promover um julgamento. E então tudo o que Ele criou, os céus e a terra, Ele mesmo destruirá. Para muitos estudiosos, esse evento acontecerá no final de um período de 1000 anos, durante este milênio. Cristo reinará na terra como o rei de Jerusalém, sentado no trono de Davi. O seu reinado será de paz, mas dominado com vara de ferro. Antes do que foi relatado do parágrafo acima, Satanás será solto. Antes que possa causar grande destruição, no entanto, será novamente capturado e lançado ao lago de fogo, segundo relata Apocalipse 27:10. Quais os sinais do fim dos tempos? Ninguém sabe quando o fim chegará, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando chegará este dia. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos acontecimentos dos últimos tempos, mas Jesus fez um resumo dos sinais em Mateus 24. De acordo com esse capítulo da Bíblia, muitos dirão que são Jesus ou que são profetas, mas serão falsos, fazendo até milagres para enganar as pessoas, até mesmo os fiéis. Haverá guerras entre nações e ameaças de guerras, e então ouviremos falar delas. Haverá desastres naturais, como terremotos e fome, e isso acontecerá em muitos lugares. Os crentes serão perseguidos, odiados e alguns até mortos. Haverá muito escândalo, ódio e traição entre as pessoas.
A maldade do mundo será tanta que muitos ficarão desiludidos e deixarão de amar. O evangelho será pregado a todos os povos, mas isso não significa que será aceito por todos. Mas talvez ao olhar o mundo hoje, você pode pensar que todas essas coisas já estão acontecendo. E de fato, estão mesmo. Isso só afirma o fato de que o fim do mundo está mais próximo do que imaginamos. O fim tanto pode vir daqui a 10 minutos ou daqui a 1000 anos. Não sabemos. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.